Mateus capítulo 12, versículo 37. Você escolhe bênção ou maldição? Está amarrado, pastor? Claro que eu quero a bênção. Calma, vamos ver aqui. Mateus capítulo 12, versículo 37. No meio, é o primeiro livro do Novo Testamento, não é fácil. Diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, inocentado, usando aqui, sem querer inventar aqui sinônimo, abençoado, entenda, e por tuas palavras serás condenado, novamente, sem querer inventar sinônimo, amaldiçoado. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. O Salomão, ele falou uma coisa importante aqui, em Provérbios capítulo 6, versículo 2, Provérbios capítulo 6, versículo 2, 6:2, bem no meio da Bíblia, Salmo, depois Provérbios. Ele diz assim: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. O que eu vejo? Uma vez eu estava atendendo uma senhora, e eu falava, eu disse: olha, irmã, eu vou orar com a senhora, a senhora está pronta para receber a oração? É assim, disse, mas só tem que tomar cuidado, é depois da oração. Porque o que a senhora, porque eu estava conversando com ela e eu via o pessimismo dela, sempre que ela falava assim, né? Mas isso aí não melhora, isso aí não melhora. Mas nós vamos orar agora para isso, em nome de Jesus. Então, depois da oração, aprenda a tomar posse da bênção. Aí fui explicando a palavra de Deus para ela. E, senhora, a Bíblia diz que a fé chama à existência as coisas que não são como se já fosse, né? O caso dela era um caso de doença. Mas vamos que hoje a família fosse o vício do filho, de um filho. Então, você orou, entrou em oração. O poder de Deus, eu invoco aqui, Senhor Deus, o teu poder, repreende esse vício, anula, amaldiçoa, o nome de Jesus, não tem mais poder sobre meu filho. Agora, as suas palavras, entenda bem, são muito importantes. Porque se você, entenda bem, não tomar posse, aí eu falo para ela da doença dela, a senhora está retrocedendo, você não vai mentir, entenda? Mas é que alguém chega para você, e o caso tal, estou numa luta, uma vitória já é minha, essa doença está amaldiçoada. No caso do filho, olha, eu estou numa batalha aí, mas a vitória já é minha, esse vício está amaldiçoado, porque eu orei em nome de Jesus e não vou mudar a minha oração. Porque se você fala, você está aqui se prendendo com as suas palavras. Quer dizer, você não tomou posse, você não acreditou. Jesus disse: diga ao monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvide no seu coração, mas creia que se fará aquilo que você diz, e o que tu disser será feito. Então, o que você fala depois é muito importante. Então, o Salomão está tendo isso. O Davi, o pai de Salomão, teve muito entendimento desse assunto. Olha o Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. 141, 3. Ele diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha o entendimento que ele teve. Ele sabia a importância das palavras. Então ele pedia a Deus para colocar uma guarda à porta dos seus lábios. Para quê? Para ele entender bem, não transgredir. No Salmo 39, da linha de Davi, ele ainda fala ainda bem do assunto. Salmo 39. Versículo 1, ele diz assim: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Quer dizer, enquanto houver ali a aparência do mal, ou a presença do mal, eu vou guardar minhas palavras, eu vou tomar cuidado, mas não pecar, porque eu disse ao monte, vai embora, porque eu disse, em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus está amaldiçoado. Então agora eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, porque o diabo quer pegar uma palavra minha. As nossas palavras, no mundo espiritual, eu digo sempre, elas valem como um recibo.
Então, eu não posso assinar o recibo do diabo. Se eu mandei o mal embora, eu não vou receber de volta. Pastor Jaime, mas não foi aqui, eu continuo sentindo, ou a pessoa, a sua família hoje, ele continua bebendo, ele continua nas drogas, ele continua daquele jeito. Não. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, esse é bem conhecido nosso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segundo aos Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Quer dizer, eu vejo, então, o filho nas drogas ainda. Então, eu vejo aquela atitude, aquela ação do diabo, mas eu orei. Então, se eu orei, eu vou andar por fé. A fé, nós aprendemos aqui do lado, 2 aos Coríntios 4, 7. Hoje tem bastante versículos. 2 aos Coríntios, Romanos, 2 Coríntios eu estava agora é Romanos 4, 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Que as coisas que não são ainda, eu não vejo o filho liberto, eu vejo o filho no álcool ainda, mas eu chamo a existência. Assim é com o seu marido, minha irmã, assim é com a sua esposa, assim é com você mesmo. Você tem que tomar posse, assumir, quer dizer, lutar contra as evidências, lutar contra os fatos. Não é mentir, como eu falei, se a pessoa indaga, fala direto com você, você pode explicar, fala, estou andando por fé. Rapaz, mas o seu filho está bebendo ainda. Não, mas eu já orei, eu creio que Deus está agindo, Deus está operando, eu ando por fé. Quer dizer, eu não estou vendo, mas Deus está agindo. Aí ele diz, 18, era do Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Que tem coisa que você pode esperar, mas tem coisa que não, tem que ser fé, porque não há o que esperar, você não tem a espera. Por exemplo, na própria ciência, às vezes uma doença, o médico, puxa, ele estudou, passou anos dentro de uma faculdade e verdadeiramente ele não para de estudar, né? Então ele sabe qual é a evolução daquela doença. Ele sabe que a droga que a pessoa está usando, o remédio, né? Quando fala droga, tem que tomar cuidado, a droga é o remédio. Ela está um paliativo, mas aquilo ali vai piorar. Então não há esperança. O Abraão era a mesma coisa. Deus chegou para ele e disse, Abraão, vem aqui fora. Tirou ele fora da tenda, mandou ele olhar para os céus e disse, conte as estrelas do céu. Ele disse, Senhor, não posso. Assim será a tua descendência. Então ele creu contra uma coisa que não era para esperar, mas foi Deus quem falou. Aí já não é esperança, aí é a fé. E ele diz, e não enfraqueceu na fé, que é naquela certeza que Deus lhe deu, naquela certeza que Deus tinha dado para ele, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não dava. Se ele olhasse para o seu corpo, 90 anos, 100 anos, a mulher 90, mais ainda no caso dela, já tinha passado o costume das mulheres, não ovulava mais, entenda bem, claro, podia não ter entendimento nenhum, que hoje essa informação são muito maiores do que naquela época, né? Mas ele sabia que era impossível, mas foi Deus quem falou. Então, quando Deus fala, se você age pela palavra de Deus, você tem que tomar posse. A fé faz isso. Então, se eu falei em nome de Jesus, se eu orei contra aquele vício, ou contra aquele adultério, entende? Ou contra aquele nervosismo, ou contra aquela rejeição, contra aquela incompatibilidade, ele é uma pessoa nervosa, uma pessoa impossível de convivência, você tem que ir assumindo, tomando posse. Isso é importante, principalmente para você. Nós vamos ver isso já já, porque às vezes nós esquecemos disso, né? Nós esquecemos de passar isso para as pessoas, mas ele diz assim, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso aqui é bonito, pessoal. Quer dizer, quando vinha a dúvida, não, glória a Deus, foi Deus, você pai. Vai, Sara vai me dar um filho. Isso é impossível. Deus vai, deu a benção, em nome de Jesus. Quando a Sara falou, e entenda bem que estava grávida, pensa como o pessoal deve ter dado risada. Essa velha dá doida, irmão.
Está dizendo que está grávida, entendo. Esse velhinho está. Mas o Abraão, até um fato curioso, abrindo um parênteses aqui rápido. Se você ler a história de Abraão, quem conhece a história dele sabe. Ele foi pai com 100 anos, mas sempre nós destacamos ele com o milagre dos 100 anos, né? Sempre destacamos o milagre dos 100 anos. Mas nós esquecemos que quando a Sara morreu, a Sara estava com 127 anos, ele estava com 137. Sabe o que aconteceu com ele? Casou de novo. Casou, arrumou uma companhia, é velhinho. Não, teve filhos e filhas ainda. Quer dizer, os dons, nós sempre falando do milagre de 100 anos, mas o milagre foi muito maior ainda, que teve filhos e filhas. Mas o caso aqui é que ele, para ter esse milagre, quer dizer, essa vida de milagres, ele assumiu. O missionário R.R. Soares que diz, quando Deus opera um milagre, aquilo ali é um início de uma vida de milagres. É só você não retroceder na fé, continuar na fé. Não foi uma coisa não especial, um dia só. Não, os dons de Deus são irrevogáveis. Eu lembro de um amigo, ele é cristão, mas é tradicional, não crê em cura, milagres assim, acha que isso é uma coisa, de vez em quando pode acontecer. E um dia ele orou por uma pessoa e a pessoa ficou curada. Aí ele disse, mas não vem pensando que eu agora sou curandeiro não, hein? Não vem com essa não, hein? Aí até citou o nome de um curandeiro que tinha naquela época e tudo. Não, isso é besteira, irmão. Os dons de Deus são irrevogáveis. Se Deus usou, Deus pode usá-lo muito mais ainda. Então, ali, com Abraão, foi o início. Deus tinha muito mais para ele. Aí veio bonito. E estando certíssimo que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Quer dizer, se Deus teve coragem de falar isso para ele, Deus tem coragem de cumprir. Deus é poderoso. Foi ele quem falou. Ele vela Jeremias 1,12. O que diz Jeremias 1,12? Vamos lá? E disse-me, ouviste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha que profundo. Isaías 55:11. Olha. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Saiu da boca de Deus, que você agiu sobre a palavra de Deus. Isso que é importante. No culto anterior eu falava. Nós é que estamos dando voz à palavra de Deus. Então, se eu falei pela palavra de Deus, ela não voltará vazia. Quando eu falei, não é da minha cabeça que eu falei, não. Foi Deus quem falou. Aí ele vai falar mais ainda. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Então, se eu agir sobre a palavra de Deus, Abraão estava agindo. Eu vou ser pai. Por quê? Porque Deus falou. E se ele falou, ele é poderoso para cumprir o que ele falou. Então a palavra saiu da boca dele, você agiu, minha irmã, você agiu sobre a palavra dele, não retroceda. Lute contra as evidências, lute contra os fatos, mas tome cuidado com as suas palavras, que por elas você pode ser justificado e por elas você pode ser condenado. É profundo isso aí. Agora tem que falar um pouquinho mais ainda aqui. Ele disse assim agora, ora, pelo que isso foi imputado também com justiça, matéria nova. Ora, não só por causa dele que está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por quem? Por nós. Quer dizer, não é foi pessoalmente para testemunho. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas repito, não é coisa da sua cabeça, é o que Deus fala. Eu falei da ressurreição de Lázaro. Não é para você ir para o cemitério agora não e querer levantar tudo quanto é morto lá. Porque quantas pessoas morreram nos tempos de Jesus. Mas a Bíblia fala da ressurreição de quem? Fala da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, né, o próprio Lázaro e o próprio Senhor. Depois nós então olhamos lá o Pedro com Tabita e olhamos Paulo também, tendo caso de ressurreição. Mas no Antigo Testamento também olhamos com Elias e com Eliseu, caso de ressurreição, caso sério. Mas aqui estamos vendo, então é por nós também. Ele diz, o quê? A quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Então nós, se crermos, se agirmos como ele, Abraão agiu, como Isaac, como Jacó, como os homens do passado, nós veremos também maravilhas, mas repito, dirigidos por ele, o qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Oh, que bonito! Agora ainda desse entendimento, vamos voltar lá no meio da Bíblia, Eclesiastes, depois de Provérbios, você teve aquela ali em Provérbios, capítulo 12, o último capítulo, o versículo é o 10. Diz,
procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão, palavras de verdade. Meu irmão, olha o que está dizendo, procure na Bíblia. As palavras que você vai falar, fundamentados nelas, nas palavras de Deus, você vai ver grandes coisas. Procure falar como Deus. Pastor Jaime, já é absurdo. Não, falar como Deus é falar como Deus fala na sua palavra. Deus fala na sua palavra, o que ele fala? Fala que os filhos são herança do Senhor. Mas eu estou vendo meu filho nas drogas, então eu entro em oração, Senhor, a tua palavra é verdade, meu filho é herança do Senhor, ele está no vício, está amaldiçoado, esse vício em nome de Jesus. Agora, com as minhas palavras, eu seguro a minha oração, não mudo. Tudo está dizendo, eu orei, não vou mudar, chego em casa, está lá mesmo. Jesus, o que adianta eu orar? Não, alguém indaga, amigo, Deus está agindo. Está adiantando nada, você está de bobeira, esse negócio de fé. Olha lá, seu filho cai na real, seu filho está assim. Não, Deus está agindo. Eu orei, eu não vou mudar a minha oração. Eu falei sobre as palavras de Deus. Nós temos que ver isso. No começo, as pessoas não aceitam. No começo, debocham de nós, nos acham doidos, fanáticos, mas depois, quando começarem a ver, elas vão realmente notar que valeu agir pela fé. Vai, meu irmão, Deus vai te honrar. Final agora, vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, esse termo já é mais conhecido. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. Aí ele diz, versículos 29 e 30, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de torpeza, de destruição, não saia. Tome cuidado. Diz, mas só que for boa para promover a edificação. Quer dizer, meu irmão, o que sair da sua boca, não é? Davi disse, Senhor, guarda as portas dos meus lábios. Ele falou isso. Ele próprio falou também, não pecarei com a minha boca. Refrearei, tomarei conta com as minhas palavras. Porque eu estou numa batalha espiritual. O diabo quer que eu fale, que eu assuma o meu fracasso, que não funcionou. Ele grita, o missionário, que a senhora costuma dizer, quando o diabo diz assim, não saio, ele já está com malas prontas, ele está esperando que você mude a sua palavra, que você mude a sua oração. Não mude, sustente a sua oração, sustente, segura, seja mais valente que o valente. O diabo está dizendo, como se ele falasse, não adianta, você está orando aí, está rezando aí, está valendo nada, o seu filho continua o mesmo, desista, e você cai nessa. Ele não aparece de chifre, com garfo na mão, eu sou o diabo. Você começa a pensar nisso. Poxa, meu marido não muda, estou orando por ele, minha mulher não muda, também tem que fazer. Não. Você tem que segurar com as suas palavras, ainda para os outros, é assim. E diz, para que dê graça aos que a ouvem. Repito, no começo eles reclamam, murmuram, debocham, escarnecem. Está doido, está fanático, esse cara está fanático, essa mulher está fanática, essa pessoa perdeu o juízo, olha só, está falando igual bobo aí, está que nem um bobão, está que nem... Não, você segura a sua oração. Depois eles vão dar graça, valeu, hein? Realmente ele é de fé, hein? Ela é de fé. Quando? Quando vê a vitória. O que há de vir virá. Você não pode retroceder. Daqui a pouco vem aquela pessoa e ela vai mudar. Aí agora vem a outra parte. E não entristeçais quem? O Espírito Santo. Irmão, nós não podemos entristecer. Uma vez eu falei para um homem, ele falou assim, pastor, se eu falar uma coisa, eu estou pecando, ele explicou qual era a situação. Eu disse, amigo, se tiver que entristecer, para entristecer o homem, entenda bem, e para entristecer o homem, eu vou alegrar o coração de Deus. Mas se para entristecer o Senhor eu vou alegrar o coração do homem, prefiro entristecer o coração do homem. Eu vou alegrar o coração, porque a alegria do Senhor, minha força. Então eu vou falar. Assuma. As pessoas não entristeçam o Espírito Santo. Por quê? Porque foi Ele quem te deu a palavra. Ele quem fez você ouvir aquilo, receber aquilo. Então você não pode desistir. Lembra que eu falei? Assim é como uma doença, como a senhora que eu estava dando o atendimento, por isso estou uma palavra diferente. E ela falava assim, eu vou procurar. Isso não vai funcionar. Só tem que mudar o jeito. Tome posse, assuma, em nome, vá lutando contra as evidências, vai agradecendo, faça que nem Abraão, vai dando glória a Deus. Quando? Quando vem a dúvida. Quando é que dê glória a Deus? Porque a hora que parece que não está funcionando, não adianta, você está orando, está jogando conversa fora. Não.
A palavra que saiu da minha boca não foi a minha, foi a palavra de Deus, foi fundamentada na palavra. Então ela não voltará para mim vazia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Oh, glória a Deus. É isso, meu irmãozinho. Segura essa palavra. Vamos voltar lá onde nós começamos, Mateus, capítulo 12. Aí você vai ler um pouquinho mais comigo agora, ali do 37. No 33, ele diz: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, repreendendo os homens. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há abundância no coração, disso fala a boca. Não pode ter no coração, aí é coisa séria, pessoal. Não pode ter, você tem que limpar o seu coração para que entre a palavra de Deus. Enquanto você tiver dúvidas, medo, entenda bem, e tiver outras coisas erradas no coração, não funciona. Palavra de Deus, eu já expliquei para vocês, ela é Deus conosco. Olha para mim, palavra de Deus é Deus conosco. Palavra de Deus não vai, entenda bem, de maneira alguma se dividida com outra coisa. Palavra de Deus é Deus conosco. Esse é para mim e para você. Palavra de Deus é Deus conosco. Aí diz assim, o homem, versículo 34, é final ainda, sendo mal, pois que há abundância no coração, disso fala a boca. Por isso, amado, enche o seu coração com a palavra de Deus. Por isso o salmista disse, guardei a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Guarde a palavra no coração. Ande com a palavra de Deus, ela faz a diferença. A palavra de Deus é Deus conosco, então enche o seu coração com a palavra de Deus. Filho meu, dai-me o teu coração. Eu preguei semana passada para vocês. Como é que você dá o coração? Você permite a palavra de Deus entrar no seu coração. Aí você vai falar o que está no seu coração. Não, eu orei, mas eu orei, não vou voltar atrás. O coração está cheio de fé, eu não vou retroceder, eu não vou mudar. A boca fala que o coração está cheio, quer dizer, você encheu o seu coração com a palavra de Deus, você deixou a palavra de Deus envolver completamente o seu coração. Por isso, limpe o seu coração, esvazie o seu coração de mágoa, de ódio, de ressentimento, de revolta, de desejo pecaminoso. Repito, a palavra de Deus é Deus conosco. Deus não pode habitar no coração, a palavra de Deus não pode habitar no coração, que tem outras coisas. Vai o quê? Vai sufocar, e você não vai ver Deus na sua vida. Tem que, então, limpa o coração para você ter tudo isso que nós estamos ensinando, senão não vale. Você está ali, mas a dúvida vai, o medo vem, o pecado vem, o desejo pecaminoso, não funciona. Deus é santo. O homem bom tira do seu tesouro, tira coisas boas do bom tesouro, e o homem mau tira mal das coisas más, do seu tesouro. É o coração. Aí que tem que ter, você tem que ser rico na palavra. E tem gente que é pobre, irmão, da palavra. Por quê? Porque não lê a Bíblia, não ouve a palavra, não procura limpar, quer guardar muita coisa. Não dá, não adianta, não dá para guardar ódio e amor ao mesmo tempo. Não dá para guardar coisa do diabo e coisa de Deus no coração, irmão. Guarda a palavra de Deus com você, guarda a palavra de Deus no seu coração, e as coisas funcionam. Tem gente que demora em tomar uma atitude na vida, entende? Você tem que tomar uma atitude séria mesmo. Eu vou fazer isso, mas ele, para terminar, já está terminando, mas eu vos digo que toda palavra ociosa, o que é a sua palavra? Que não produz. Você está falando para eu orei, mas daqui a pouco não deu certo, não funcionou. Não, então não devia nem orar. Eu orei, a palavra que saiu da minha boca foi a palavra de Deus, ela não voltará para mim vazia. Ela não é ociosa, quer dizer, ela é frutífera, ela é semente produtiva, ela vai produzir, porque eu falei em nome de Jesus, eu não vou retroceder, eu não vou mudar. Está lá, não adianta, diabo, teu vício está amaldiçoado. Alguém pergunta, teu filho continua mesmo, Deus está agindo, meu irmão. Eu não orei, minha irmã, senhora, fulano, pode ter certeza que o Deus da Bíblia é poderoso. Eu falei em nome de Jesus, não vou mudar a minha oração. Repito, quando há abundância da palavra de Deus no seu coração, tem que ser rico na palavra, habite em você a palavra de Deus abundantemente. Não dá tempo de falar esse versículo agora. E ele termina dizendo assim, mas eu digo toda a palavra, os homens dão conta no dia do juízo. Deus, por que eu não consegui? Você retrocedeu, você mudou. Por quê? Porque havia outras coisas no seu coração, havia coisas do diabo, e um abismo chamou outro abismo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado.